diria, o mercadão da bola do Corinthians não está saindo como esperado. Muita expectativa, muita negociação, oferta aqui, conversa lá. Mas na hora de fechar o negócio e assinar contrato, tá tudo estranho, hein? Dá uma olhadinha. Sábado passado, horas antes da estreia do Corinthians no Paulistão, Lucas Veríssimo anunciou a sua saída do clube. O Timão não efetuou o pagamento ao Benfica da primeira parcela referente à venda dos direitos do jogador dentro do prazo previsto, e o clube português o negociou com o futebol do Catar. Logo dá certo, a gente está no mercado, a gente está monitorando. Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, já está apto. Hein? Mas o acordo com o rubro-negro emperrou e ele foi embora sem sequer ter sido apresentado. Em nota, o Corinthians explicou que o empréstimo de Mateuzinho não ocorreu porque o Flamengo não aceitou nenhuma taxa de vitrine. O Timão teria proposto 20%. Fixou o valor de uma possível venda ao Timão em 11 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Valor considerado elevado pelo presidente Augusto Melo, e não abriu mão da cláusula de retorno imediato, pela qual poderia solicitar que o atleta voltasse ao ninho do urubu a qualquer momento. A informação de que os empresários do jogador estão tentando reverter o negócio no sentido da compra definitiva, porque a negociação estava em vias do empréstimo. E agora, talvez, se o Corinthians quiser desembolsar, vai ter que pagar pelo menos 5, 6 milhões de euros, que era o que o Flamengo tinha pedido para o Bragantino. O Bragantino topou pagar, mas o jogador não quis ir. Mais do que pagaria pelo Pedro Raul? Pois é. Então, o valor está muito alto. E assim, eu concordo com o Corinthians desistir da negociação depois do que o Flamengo impôs. 11 milhões de euros em valor fixado não vale. O Mateuzinho não vale. Mas o Flamengo não precisa de dinheiro. Ele está querendo 5 milhões de euros pelo Thiago Maia, que é um jogador que eles nem estão utilizando para vender para o Inter. 5 milhões de euros. Mas parece que já está baixando para 4. Então, aí ok. Mas 11 milhões pelo Mateuzinho, então eu concordo com a desistência. Agora, tem um erro do Corinthians aí, né? Antes de assinar, anunciar, dizer que está contratado, deixar treinando, deixar vazar, mostrar ele no treino. Não, isso não pode acontecer. Agora, que coisa, né? Só pra gente encerrar o assunto, tá na hora também de organizar a casa. Tem que organizar início de gestão. Claro, não é? Ele até falou sobre o Rodrigo Caetano, que teve uma conversa, enfim, mas não tem ninguém. Tem que pensar nisso também. E ele tá pecando pela falta de experiência. O Augusto até tem uma experiência na base, mas assim, quando chega num clube como o Corinthians, é óbvio que vai tomar algumas rasteiras, que vai tomar alguns baques e tudo mais. O Rubão e ele não estão conseguindo tocar o negócio com tantas atribuições. Falta um executivo de futebol. O problema do Augusto Melo foi o candidato eleito por protesto, votado, eleito pelo protesto contra as gestões anteriores. Então ele precisa se comunicar a mostrar que ele pode ser muito mais do que isso. Por enquanto, a gente está olhando para ele com a possibilidade de que ele entre para o folclore do futebol, como entrou o Bastos Neto no São Paulo, e ele pode se comunicar de uma forma muito melhor. Quando ele anuncia o Gabigol e contrata o Ranieri, ou quando ele enumera 9 erros nos primeiros 22 dias, é sinal de que ele precisa olhar para o que está acontecendo e projetar como mudar isso, como melhorar isso. Assim, o Pedro Raul, ele vem para brigar pela posição do Yuri Alberto, assim, né? Vez ou outra, dependendo da ideia do Mano, dá para trabalhar juntos, mas é quase muito próximo ali. Tem até uma matéria no espn.com.br explicando um pouquinho por que o time lá do México quer liberar ele rápido, né? Ela explica que liberando o Pedro Raul, o Toluca tem espaço para um jogador que eles querem colocar ali, né? Inscrever, enfim, atleta que não é formado na base. Então, são elementos que podem dar ao torcedor corintiano alguma esperança de contratação, mas assim, com que credibilidade, né? A gente já falou. Eu lembro, Mendel, que no momento também ali da disputa eleitoral no Corinthians, surgiu uma história que o próprio Augusto Melo precisou desmentir, que o Mano Menezes não era o técnico preferido dele. Lembra disso, Dom? Sim. Então, até essa história, talvez não sei como é que o Mano absorveu isso e como é que foi o relacionamento agora nas primeiras semanas, mas o fato é que o Mano que não deve estar muito satisfeito com o que está vendo. Sim, foi algo bastante importante na campanha, né? Na disputa eleitoral, até na contratação
o Corinthians tentando a contratação do Tite, e aí o Augusto Melo dizendo que não foi consultado, a mesma coisa em relação ao Mano Menezes. No fim, claro, acabou optando pela permanência do Mano Menezes, mas o que a gente sabe é que ele tem participado efetivamente nas contratações. Ele, todo o departamento de análise de desempenho e de mercado do Corinthians tem conversado bastante para participar dessas contratações. Só que é lógico, todo esse planejamento que não tem dado certo, isso atrapalha muito o time dentro de campo. Você falava, né? Relacionar só 20 jogadores, repetindo o que aconteceu na estreia contra o Guarani. Esses 3 garotos aí do Sub-17 já estavam no banco na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians também não preencheu o banco de reservas nessa partida. Então, vai montando o elenco ao longo do Campeonato Paulista. Podia ser um momento importante para fazer testes. Na verdade, está indo com o que tem à disposição.